até o 39. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 até o 39. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oremos. Deus, muito obrigado por esse texto, obrigado pela mensagem, obrigado por tudo que nós já vivemos essa noite. Que o Senhor me use agora como uma ferramenta em tuas mãos, que o Senhor clareie o nosso entendimento, o nosso coração, e que o Senhor fale através de mim para a tua igreja. Que não venha nada da minha pessoa, pois eu sou pecador e não tenho nada a acrescentar na vida de ninguém aqui. Mas nós estamos aqui para ouvir a tua voz e não a minha. Muito obrigado, Senhor, essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Por que é importante nós sabermos que Deus é soberano sobre as nossas vidas? Por que é importante nós sabermos que nós estamos na palma da mão de Deus? Por que isso é importante? Alguma vez você já olhou para o mundo atual e ficou aflito por alguma coisa que você viu no noticiário ou por alguma coisa que aconteceu próximo de você, né? Um tempo atrás aqui no bairro aconteceram 3 mortes, né? Que assustou o bairro, muita gente ficou ali meio que pensativa sobre aquilo. Alguma vez você já viu alguma notícia ou alguma coisa no mundo te deixa aflito? Te deixa preocupado, te deixa sem o chão, ou parece que está tudo uma bagunça e parece que não tem ninguém no governo, parece que não tem ninguém no controle. Alguma vez nós já nos sentimos assim? Alguma vez você já se sentiu, de acordo com os problemas da sua vida, desprotegidos da mão do Senhor? Alguma vez você já pensou, eu acho que Deus ele não tem cuidado mais de mim. Eu acho que Deus não tem olhado mais para mim. Eu acho que Deus tampou os seus olhos e os seus ouvidos em respeito das minhas orações? Alguma vez você já se sentiu vulnerável? Alguma vez você já se sentiu vulnerável? E eu acho que uma das piores sensações do mundo é quando nós nos sentimos vulneráveis e não podemos fazer absolutamente nada para mudar a situação. Muitas coisas acontecem que nos deixam assim. Talvez você perdeu um emprego que você tanto almejava. Você perdeu um emprego que talvez era o seu sonho de consumo, mas de uma hora para outra você se vê desempregado, então começam a vir as preocupações, porque no final do mês o boleto vai chegar do mesmo jeito, não é assim? E talvez você fica preocupado. Como você vai fazer para pagar? Como vai ser amanhã? Porque a nossa principal crise é como será amanhã? Como será o dia de amanhã? Talvez você, a maioria, muitos jovens aqui, estão entrando para a vida adulta, e eu falo porque muitos jovens já vieram conversar comigo. Eu estou assustado com a minha vida agora.
Antes eu não tinha nenhuma responsabilidade, agora eu tenho que trabalhar. Você acredita, pastor? Acredito. Se assustam pelas responsabilidades, isso faz parte. E muitos acham que a vida está um caos. Ou talvez você descubra que a sua vida está um caos, que num exame de rotina você descobre que você tem algo na sua saúde que antes você não tinha. Ou talvez você perdeu alguém que você tanto amava e parece que a sua vida desmontou. Tantas coisas, se a gente for numerar aqui, que nos tiram a base, nos tiram o chão e parece que está tudo... o mundo diz uma coisa aí fora que eu não concordo e diz, olha, não podemos ficar a Deus dará. Vocês já ouviram essa frase? Gente, se eu ficar a Deus dará está ótimo, porque Ele é fiel. Mas muitas vezes nós nos sentimos desprotegidos, nos sentimos sem rumo nesse mundo, não sabemos se vamos para a direita, se vamos para a esquerda, o que vamos fazer amanhã, como será o dia de amanhã, e isso causa em nós muitos sentimentos. E eu comentei esse caso no retiro, e é algo que me deixou aflito, irmãos, eu fiquei muito aflito. Vocês já devem ter ouvido o caso daquele americano, o Epstein. Não sei se os irmãos aqui ouviram e viram que isso explodiu, principalmente em janeiro, onde o governo americano, a polícia americana, liberou mais de 3 milhões de páginas de uma situação que eu não imaginava que pudéssemos viver isso nos dias de hoje, e já acontecia há décadas. Um milionário onde tinha ele morreu, então ele tinha uma ilha no Caribe, onde aconteciam tráficos de pessoas, onde tinha uma rede global de pedofilia, onde crianças eram raptadas e levadas para esse local para serem objetos sexuais de grandes autoridades mundiais. Retratado que houve até canibalismo lá, rituais satânicos a Baal, tantas coisas que nós não poderíamos imaginar. Nós não podemos conceber, mas era realidade. Bebês sendo entregues a Baal. Se os irmãos sabem, Baal é um deus do Antigo Testamento, onde ele exigia sacrifício de bebês. Inclusive, alguns reis de Israel cometeram essa abominação. E por incrível que pareça, nos dias em que nós estamos vivendo, estava acontecendo a mesma coisa. Crianças sendo mortas, abusadas sexualmente, e grandes nomes do mundo estavam envolvidos, e 2 que já estão confirmados, o príncipe Andrew da Inglaterra e Bill Gates. Outros tantos nomes famosos que governam o comércio mundial, supostamente podem estar envolvidos. Reis de outras nações, presidentes de muito poder na terra hoje, supostamente estão envolvidos com isso. E eu confesso que eu fiquei muito aflito. Eu fiquei muito aflito quando eu vi pessoas perguntando: onde está Deus? Aonde está Deus? Tudo isso estava acontecendo. Aonde está o Senhor? E isso me deixou aflito, de saber que nos dias em que nós estamos vivendo hoje acontece esse tipo de coisa, e com certeza ele não é o único que praticava isso. E eu fiquei extremamente aflito com isso, e nunca o versículo de 1 João 5,19 fez tanto sentido. O mundo jaz no maligno. Isso sempre foi realidade, mas vendo tudo isso que tem acontecido, parece que faz mais sentido ainda. O mundo jaz no maligno. Então nós vamos entender hoje como a soberania de Deus ela continua intacta no mundo. E é isso que deve nos acalmar nos dias de aflição. Porque quando nós nos encontramos sem rumo, sem base, nós temos que trazer algo à memória. Ele está no controle da história. Ele nunca saiu do seu trono. E hoje nós vamos analisar isso. Versículo 28. Peço que os irmãos acompanhem comigo. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse texto, Paulo está dizendo para a igreja em Roma, onde eles sofriam muitas perseguições, por isso que lá na frente Paulo fala: olha, fiquem tranquilos,
Não vai ser a fome, a nudez, demônios, não vai ser nenhum rei que vai tirar vocês da mão de Deus ou separar vocês do amor de Deus. E ele começa dizendo: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aqui nós estamos falando do povo de Deus, dos crentes em Jesus. Deus, ele age em todas as coisas, você crê nisso? Ele age em todas as coisas para o bem do seu povo. A pergunta é: você ama a Deus? Você ama a Deus? É importante nós analisarmos que amor, ele não é um sentimento. Amor, ele não é um sentimento que faz sair palavras bonitas da boca. Amor, ele é traduzido em atitudes. Amor, ele é algo que se traduz ou ele indica ações correspondentes ao amor. Quando a Bíblia diz que um exemplo, ele diz para os maridos amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Agindo, fazendo, tendo atitudes de amor. E agora o texto diz que Deus, ele age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você tem amado a Deus da forma que a palavra de Deus nos pede para amá-lo, ou nós temos amado a Deus do nosso jeito de amar? Porque tem essas duas coisas. Ah, não, Senhor, eu vou até aqui, eu vou até no rasinho aqui mesmo, eu vou fazer do meu jeitinho, Senhor, porque eu não quero me aprofundar mais não, acho que do meu jeito tá bom, Senhor. Nós temos que entender que nós temos que amar a Deus todos os dias com as nossas atitudes. Seja no seu trabalho, seja na faculdade, com os seus amigos. Você tem amado a Deus lá fora? Na quinta-feira, o irmão Andrei aqui contou um testemunho do trabalho dele, onde eles estavam falando sobre Bíblia no refeitório e um irmão foi querer falar também, e tinham outras pessoas ali, ímpios, né? Então os ímpios falaram para ele assim: não, fica quietinho, você não. Eu não aceito de você falando Bíblia para mim, porque você não age de acordo com isso, não foi isso? Ímpios falando: olha, não venha querer agora aqui dar uma de cristão, não. Não venha aqui agora usar o seu conhecimento bíblico, sendo que você não age de acordo com isso. E nós temos que lembrar que a famosa frase de Billy Graham, que nós somos as Bíblias que o mundo aí fora lê. E nós vamos demonstrar o amor de Deus e o nosso amor por Deus através da nossa vida, não através das nossas falas. Irmãos, entendam uma coisa: Deus, ele não se emociona e não se impressiona com as nossas palavras. Você pode chegar hoje na sua casa e fazer a oração mais incrível e maravilhosa da sua vida. Se não partir daqui e ser traduzidas em atitudes, ele não se emociona com palavras bonitas. Ele não se emociona com isso. Por isso eu acabei de citar um texto, no momento da ceia, onde Jesus diz: não adianta me louvarem com os seus lábios, se o coração de vocês, que é o que importa para mim, está longe dos meus caminhos. Corremos o risco de estarmos na igreja, vivermos na igreja, crescermos na igreja e o nosso coração estar longe dos caminhos de Deus. Nós corremos o risco. Portanto, se você ama a Deus como você deve amar a Deus, essa é uma promessa para você e para mim. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem, independente de quais sejam, para o seu bem, porque você ama a Deus. Agora, se você não ama a Deus verdadeiramente, essa não é uma promessa para você, até que você passe a amar a Deus de verdade. Portanto, o texto diz que qualquer coisa, seja péssimo, seja ruim, seja maravilhosa, qualquer coisa que aconteça na sua vida, Ele está no controle. Uma vez alguém perguntou para mim assim: olha, como que eu posso conceber a ideia de que Deus está agindo de forma benéfica através disso que eu estou vivendo? Realmente não é difícil? Quando a gente passa por problemas, não é difícil mesmo a gente falar: não é possível que Deus ele age ainda para o meu bem? Nós temos que entender o seguinte: o bem que Paulo está falando aqui não é um alívio momentâneo. O bem que Paulo está dizendo aqui não está ligado a um ligeiro sentimento de alegria.
Olha, eu estou sofrendo e passando por problemas, então eu vou orar a Deus e tudo vai acontecer. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que quando nós passamos por situações ruins, elas são ruins de fato. Mas Deus, através das situações ruins, tira lições para moldar o nosso caráter, que muitas vezes não vai ser visto e percebido imediatamente. Mas no decorrer da nossa caminhada, isso vai ficar evidente nas nossas vidas. Quem aqui já passou por uma dificuldade tremenda e muito tempo depois olhou para trás e disse, olha, aquilo me ensinou muito. Aquilo me ensinou muito. Eu tive que passar por aquilo, porque se eu não passasse por aquilo, eu não teria aprendido determinadas lições. Alguém aqui já aprendeu com a vida? Não estou falando nenhuma bobagem, né, gente? Todos aqui já aprenderam com problemas que passaram. Alguns passam, não aprendem, passam de novo e vai até aprender. Outros aprendem na primeira cabeçada que dá. É assim. Porque isso é o bem que Deus tira dessas situações ruins para nos forjar. A Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados por Deus. E eu dei o exemplo também no acampamento sobre o aperfeiçoar, que Paulo diz também, é quando um pescador ele chegava das suas noites de pesca na praia pela manhã e ele começava a remendar a sua rede, que estourou durante a pescaria à noite. Ele estava ali aperfeiçoando a rede, porque pescar com uma rede furada, creio que não funciona, não é? Então ele estava ali remendando os pontos que estavam estourados. A Bíblia diz que Deus faz a mesma coisa comigo e com você. Nos pontos em que nós precisamos de um remendo, Ele nos usa, Ele faz isso através de situações. Através de situações. Os irmãos lembram da vida de José. Olha só, filho mais novo de Jacó, onde os irmãos detestavam ele. Tinham inveja dele, porque ele era o mais novo, não é isso? E ainda ele falava além do que devia, na minha opinião. Ele sonhava e ainda contava a todos que os feixes de trigo dos irmãos se dobravam ao dele. Então imagine o clima na casa de Jacó. Acontece que os irmãos jogam ele num poço, mentem para o pai que ele foi devorado por um animal selvagem, levam a túnica suja de sangue. Ele é vendido pelos seus próprios irmãos a comerciantes que estavam indo para o Egito. Lá no Egito ele arruma um emprego escravo na casa de Potifar, onde ele faz o seu trabalho da melhor forma, onde Deus abençoava Potifar. Porém, para não se deitar com a mulher de Potifar, ele sai correndo, ela mente que ele tentou abusar dela, injustamente ele vai para a prisão e fica anos preso. Não é essa a história? E quando ele achava que ia sair, que o copeiro iria falar dele lá para o faraó, olha, tem um rapaz lá que ele interpretou o meu sonho, tira ele da prisão. Foi um acordo, não foi, que José fez? Olha, fala de mim lá para o faraó, poxa, eu já estou aqui preso mesmo. Só que o copeiro se esqueceu do José. E ele ficou lá anos. Depois ele sai da prisão e ele interpreta o sonho de Faraó e se torna simplesmente a segunda pessoa mais poderosa da terra naqueles dias, apenas atrás de Faraó. Olha como esse rapaz aprendeu com a vida. Quando os irmãos de José chegam no Egito para comprar comida, o que ele fala para os irmãos? Não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus. Em todos esses momentos, vocês achavam que tinha acabado com a minha vida, mas não. Não foram vocês que me mandaram para cá, porque se Deus não tivesse permitido, eu nunca teria sido vendido para o Egito. Deus me mandou para cá para que vocês não morressem de fome. Deus, ele está no controle quando parece que não está. E José tinha essa capacidade de compreender que mesmo com a vida dele de ponta cabeça, Deus estava no controle de tudo. Deus, ele não perde o seu controle. Deus, ele não sai do controle da sua vida, mesmo que a sua vida esteja um caos. Mesmo que a sua vida esteja um caos. Em Salmo 46 diz: o Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza, auxílio sempre presente. Nas horas boas? Não, na adversidade. Sabe quem escreveu isso aqui? Quem escreveu esse salmo foram descendentes de um levita chamado Corá.
Eles estavam dentro das muralhas de Jerusalém. Jerusalém simplesmente estava rodeada do exército assírio, que já havia exterminado todo Israel. E ele olha para toda aquela situação e diz: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Sabe o que ele estava querendo dizer? Se Deus não quiser, eles nunca vão invadir Jerusalém. Se Deus não quiser, eles nunca vão passar por essas muralhas. Porque Ele é a nossa proteção, porque Ele é o nosso refúgio. Talvez nós possamos achar que nós somos confortáveis porque temos um belo salário, um belo convênio médico ou qualquer coisa que te dê segurança. Não caiam na armadilha de achar que coisas te dão segurança. Hoje de manhã eu tive uma surpresa quando eu acordei para vir na escola bíblica. Falei até para a Marissa. O portão ficou aberto, sem cadeado e ainda com uma fresta desse tamanho. Ninguém entrou em casa. E antes, toda noite eu ia lá, colocava o cadeado, olhava tudo e ficava assim, né? O portão ficou sem cadeado, com uma fresta desse tamanho, onde passa muita gente na frente de casa e não entrou ninguém. Não entrou por quê, irmãos? Porque a população é boazinha demais? Não entrou por quê? Porque, a casa do pastor, roubar pastor dá ruim. Será que é isso? Porque Deus, a Bíblia diz que em vão trabalham os sentinelas se Deus não vigiar a cidade. Se você está aqui hoje é porque Deus tem você na palma das mãos dele e ele cuida dos detalhes da sua vida. Ele tem cuidado de você, jamais esqueça disso. É Ele que cuida de nós, é Ele. Um crente, eu gosto muito de estudar as histórias dos hinos do cantor cristão. O irmão Galberto sabe disso, às vezes eu conto algumas aqui na quinta-feira. Horácio Spafford era um advogado inglês, um advogado americano. E ele, cristão convicto e fervoroso, dono de muitas propriedades em Nova York e em Chicago. Ele vê no ano de 1871 praticamente todos os seus bens materiais acabarem em Chicago quando um grande incêndio queimou quase todos os seus imóveis. Quase tudo ele perdeu. Um tempo depois ele decide passar férias com a família em Londres, na Inglaterra. Ele marca então com a esposa, suas 4 filhas, compra a passagem do navio. E no dia de embarcar, ele precisa voltar porque ele tinha um compromisso urgente do seu escritório, ele era advogado. Então, as 4 filhas e a mãe pegam e embarcam nesse navio e vão até Londres. O que acontece é que, naquela viagem, um navio de carga atinge o navio que estava a família dele. 226 pessoas morreram no naufrágio, inclusive as suas 4 filhas. Quando a sua esposa chega em Londres, manda um telegrama para ele dizendo assim: estou bem, porém sozinha. Ele então pega um navio e vai até Londres encontrar com a sua esposa. E quando ele passa no trajeto onde afundou o navio, em que estavam as suas 4 filhas, e até chegar a Londres, ele escreve um hino que nós cantamos sempre aqui na igreja, que diz assim: se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte eu sofrer, ó que seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Nós achamos muitas vezes que as histórias ou os hinos foram escritos de uma forma tranquila, alguns foram de fato. Mas ele escreveu esse hino logo após passar pelo local do naufrágio, onde ele perdeu suas 4 filhas e compôs um hino de agradecimento e louvor a Deus. Sabe o que é isso? Amar a Deus independente das circunstâncias. Você ama a Deus apenas quando está com a barriga cheia e quando está tudo bem? Você adora a Deus quando está tudo ótimo, a conta do banco está em azul? Quando está tudo indo bem no trabalho? Quando está tudo indo bem em casa? Você louva a Deus. E quando vai tudo mal? E quando está tudo ruim? E quando muitas coisas acontecem que nos pegam desprevenido, nós não adoramos a Deus? Nós temos que adorar a Deus independente das circunstâncias que vivemos. Adorar a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer, isso eu falo sempre aqui. Caminhando no texto, versículo 29 até o 39.
Diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou a todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora Paulo começa a falar sobre as adversidades da vida, porque a igreja de Roma vivia muitas perseguições. Estamos lembrando que aqui é o primeiro século. Até o terceiro século a igreja foi praticamente exterminada. Muitos foram exterminados, queimados no Coliseu, dados para leões, entalados e atearam fogo. Por exemplo, Nero. O imperador Nero, ele tinha o costume de entalar pessoas no seu quintal e atear fogo nos cristãos, e ele caminhava sobre aquela cena horrorosa. Costurava os cristãos com peles de cordeiro e jogavam para os leões devorarem. Chegou a faltar madeira em Roma para crucificar tantos cristãos. Estamos falando de uma igreja que vivia num cenário muito mais complicado que o nosso, eu garanto para vocês. Então Paulo começa dizendo o seguinte: nós estamos na palma da mão, sabe por quê? Paulo, ele começa uma construção. Ele, primeiro, nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Eu já ouvi alguns jovens, principalmente quando eu era pastor na Central, muitas vezes falarem para mim: pastor, eu acho que eu fui um acidente. Eu acho que eu apenas fui um erro de 2 adultos. Estou aqui. Você foi projetado por Deus. Você não é uma obra do acaso. Você não é um vacilo de 2 adultos. Você, por mais que não tenha sido projetado pelas pessoas, você foi projetado pelo Deus de toda a terra. Ele conheceu você quando você e eu éramos um embrião no ventre da nossa mãe. Ele projetou você do jeito que você é. Ele ama você, independentemente dos seus pecados. Ele escolheu você para ser filho dele. Ele chamou você, ele justificou você e ele vai glorificar você. Paulo aqui está falando sobre o plano de salvação completo. Irmãos, não existem pontas soltas no mundo de Deus. Deus, ele não joga dados. Não existe sorte, não existe azar. Deus, ele é o governador da história e você crê nele porque ele sonhou com você, projetou você mesmo antes de você nascer do ventre da sua mãe. Você acha mesmo que você é uma obra do acaso? Você acha mesmo que você não foi projetado? Nós somos dele, porque ele nos escolheu para sermos dele. E isso é, no mínimo, constrangedor para nós. Porque não é nada do que nós fizemos, não é nenhuma qualidade que nós temos, não é como falamos, como nos comportamos, o que temos na nossa casa, onde moramos, não é nada disso. É de graça. É de graça, unicamente de graça.
Efésios capítulo 2 diz: vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e essa fé não vem de mim, não vem de você. A fé vem de Deus, porque é um dom, um presente de Deus. Até a fé, para você crer nele, foi um presente que ele te deu. A fé, como diz Agostinho de Hipona, não é um produto humano. Deus, ele não busca homens de fé, ele gera homens de fé. Tudo está seguro nas mãos de Deus, por mais que nós olhamos para a nossa vida e para o mundo e achamos que nada está do jeito que nós queríamos que estivesse. E talvez não esteja, é verdade, mas isso não significa que ele nos abandonou. Paulo continua falando nos versículos 36, 38 e 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Não foi ele que nos escolheu? Não foi ele que nos chamou? Não foi ele que nos justificou através de Cristo na cruz? Não é ele que vai nos glorificar? Olha, é tudo completo. E ele continua perguntando a si mesmo: quem nos separará do amor de Deus? Quem? Quem, irmãos? O diabo? Quem? Quem pode tirar você das mãos de Deus? Quem pode fazer isso? Você sabe me responder? E ele continua: será tribulação? Bom, não é tribulação. Será angústia? Perseguição, porque ele sofreu muita perseguição. Não, também não. Será fome? Será nudez? O perigo ou a espada? Não, também não. Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse ano nós temos eleição, não é? Presidente, governador, por aí vai. Você acha mesmo que o governo pode separar você de Deus? Você acha mesmo que o seu familiar, que muitas vezes é ímpio, pode separar você do amor de Deus? Você acha mesmo que o desemprego pode separar você do amor de Deus? Você acha mesmo que os problemas que você e eu julgamos ser problemas pode separar você e eu do amor de Deus? Nada na criação, nem altura, nem profundidade. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Olha, irmãos, nem que você suba até a Estação Espacial Internacional, você foge de Deus? Não. Mesmo que você desça até o local mais profundo da Terra, que está no oceano, conhecido como Fossa das Marianas, mais de 11 quilômetros de profundidade, você se esconde de Deus? Existe algum lugar onde nós podemos escapar da presença de Deus? Davi disse: se eu subir até o mais alto céu, o Senhor está lá. Se eu descer até o lugar mais profundo, o Senhor também está lá. Não tem como. Nós estamos na palma da mão de Deus. E se nós estamos aqui como igreja, não é porque nós queremos e achamos que não, vamos lá no domingo, não tem outra coisa melhor para fazer. É porque Ele mantém a sua igreja ativa. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Mesmo que as autoridades globais se voltem com a igreja e comecem a caçar cristãos a partir de amanhã, a igreja permanecerá. Não é novidade, irmão, se um dia surgir aí um decreto aqui no Brasil, como existe já em outros países, que os cristãos vão morrer pela sua fé, não é novidade. Muitos fizeram por muitos séculos e não conseguiram acabar com a igreja. Inclusive, os momentos em que a igreja mais cresceu foi quando ela foi pressionada. Porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua vida, sobre a igreja de Jesus, porque você e eu somos igreja. Não tem como. Vocês entendem a dimensão do Deus que nós servimos? Porque me parece muitas vezes que nós sabemos que Deus é grande, que Deus ele é o Criador, mas nós achamos que Deus ele é incapaz para algumas coisas. Nós muitas vezes queremos diminuir a dimensão de Deus. Como eu disse lá no retiro também, as pessoas que colocam Deus e o diabo como se eles fossem equivalentes. Não existe essa disputa. Deus é Deus, soberano sobre toda a terra.
O diabo ele existe, tem o papel dele, Efésios 6 é claro. Mas ele nunca é um adversário equivalente a Deus, ele nunca será. Porque ele já foi derrotado há muito tempo. Ele é Deus, o El Shaddai, como diz no Antigo Testamento. Sabe o que é isso? É uma expressão em hebraico todo-poderoso. O El Shaddai, aquele que não perde os detalhes da nossa vida, aquele que sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, apesar de que de alguns não é tão difícil de contar. Mas ele sabe os detalhes da nossa vida. Você acha mesmo que ele esquece de você nos dias ruins? Você acha mesmo que Deus parou de ouvir as suas orações? Você acha mesmo que Deus deixou você sozinho para se virar com os seus problemas? Não! Somos nós que muitas vezes deixamos de olhar para Ele. Somos nós que muitas vezes, pelo nosso ego e pela nossa corrupção, nós paramos de olhar para Deus e queremos tomar a rédea da história, como se nós fôssemos capazes de saber o que vai acontecer amanhã. Por isso que eu disse, se minha vida ficar a Deus dará, eu estou tranquilo. Porque se ficar na minha mão, eu não sei o que eu posso fazer amanhã. Eu sou perdido, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, qual maluquice vai surgir na minha cabeça amanhã. Eu sou pecador. Agora, se minha vida está na mão dele, ele é o Deus que não dorme, não erra, não se contradiz. E é o Deus que escreveu a nossa história. Isso nos conforta em meio ao mundo tão problemático que nós vivemos hoje. Aonde está Deus? Voltando lá no começo que eu disse sobre aquele caso que agora está na mídia. Aonde está Deus em tudo isso? No mesmo lugar que ele sempre esteve. No controle da história. E sabe o que me tranquilizou? Eu disse que eu fiquei bem aflito. Sabe o que me tranquilizou e parece que tirou a preocupação com a mão? Quando eu li a palavra de Deus e percebi que nada disso é novidade para a palavra de Deus. Em Apocalipse, capítulo 18, eu vou ler aqui, não o capítulo todo, mas eu acabei tirando alguns para não ficar muito extenso. Aqui João ele está tendo uma visão de como estaria o governo global nos dias da volta de Jesus. Como o mundo estaria quando Cristo voltar. E ele cita a grande Babilônia, ou a grande cidade da Babilônia, mas essa grande cidade da Babilônia não é uma cidade chamada Babilônia. É um sistema governamental parecido com a grande Babilônia, com corrupção, feitiçaria, assassinatos e tudo mais. Ele apenas compara o sistema do governo do dia da volta de Cristo com a antiga Babilônia. É isso que ele está dizendo. E olha o que ele diz. Depois disso, vi outro anjo que descia do céu. Ele tinha grande autoridade e a terra foi iluminada pelo seu esplendor e ele bradou com uma voz poderosa. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo. Pois todas as nações beberam do vinho e da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa de seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não atinjam vocês. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu e Deus lembrou dos seus crimes. Por isso, num só dia as pragas alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo consumirá, pois Deus é poderoso e há de julgar a grande Babilônia. Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela, participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu próprio incêndio, chorarão e se lamentarão. Os negociantes da terra chorarão e lamentarão por causa dela, do sistema, da grande Babilônia, porque ninguém mais compram as suas mercadorias. Reparem nas mercadorias. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, especiarias, incenso, mirra, perfumes, bois, ovelhas, cavalos, carruagem e até corpos de seres humanos.
Os seus mercadores eram os maiores do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu não estou dizendo que o que nós estamos vendo hoje é o cumprimento de Apocalipse 18, até porque João está dizendo que o sistema governamental do mundo na volta de Jesus será com a grande Babilônia no poder. Só que agora não é tão difícil mais nós imaginarmos. O que antes para nós era muito longe da nossa compreensão, basicamente tudo e até pessoas que vendiam pessoas, acontece há muitos anos e nós não sabíamos. Os grandes governantes e comerciantes da terra se dobraram à grande Babilônia, se prostituíram com a grande Babilônia, assassinaram pessoas com a grande Babilônia, e hoje já não é tão difícil mais nós entendermos que o mundo ele está caminhando, ele está afunilando, e quando Cristo voltar, o que nós vimos acontecer pode ter certeza que vai ser numa escala muito maior. Mas isso me tranquilizou, sabe por quê? Porque o texto diz que Deus julgará os pecados desse sistema nojento que nós estamos vendo. Então onde está Deus? Ele está no seu trono. E um dia, a Bíblia diz, feliz aqueles que têm sede de justiça, porque serão saciados. Nada do que está sendo feito vai ficar impune aos olhos de Deus, porque Deus não perdeu o controle da história. Apenas no seu soberano entender, não chegou o momento ainda. Mas Ele ainda está no controle de todas as coisas. O mundo está uma bagunça. Valores invertidos. Mas Deus está atento à história, sabe por quê? Ele é o autor dela. E um dia todos nós estaremos perante o tribunal do Senhor, nós falamos hoje pela manhã isso. E todos serão julgados. Todos. Não vai escapar ninguém. Todos serão julgados e a sentença será dada pelo grande juiz. Ou será a glória eterna, ou será o castigo eterno. Só que hoje em dia não quase se fala mais de inferno, porque talvez não seja tão atrativo. Talvez não venda. Talvez não seja mais agradável de se ouvir sobre o inferno, não é? Mas a realidade é que se teve alguém que falou sobre o inferno na Bíblia foi o próprio Cristo. Então que nós possamos entender o seguinte, gente. Não ache que Deus ele perdeu o controle da sua vida. Não ache que Deus perdeu o controle da história. Ele é o Deus que está atento a todos os detalhes da sua vida e talvez você está passando pelo que você está passando. Porque Ele quer que você aprenda algumas lições. E enquanto você não aprender, a lição continuará. Porque Deus ele age dessa forma, nos ensinando e nos aperfeiçoando. Isso não quer dizer que Ele perdeu o controle. Quer dizer que Ele está caminhando com você nos dias difíceis, ruins, porém Ele está aperfeiçoando você para que você amadureça. Então que nós possamos entender, Ele é soberano, Ele não perde nunca, jamais, o controle das coisas. Amém? Vamos orar?